Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal de entrevistas focado na sustentabilidade do agronegócio. Uma preocupação atual e crescente no mundo é a insegurança alimentar. O número de pessoas em insegurança alimentar grave no Brasil, ou seja, passando fome, quase duplicou em menos de 2 anos. Segundo a pesquisa do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia Covid-19 no Brasil, mais de 33 milhões de brasileiros se encontram nessa situação. A agricultura tem um papel importante para combater esse problema, mas sabemos que isso deve ser feito de forma conjunta, aliando os melhores métodos com foco em produzir mais de forma sustentável. Para isso, qual que é o melhor? Agricultura orgânica ou agricultura de larga escala? Existe uma melhor opção ou um melhor caminho para uma agricultura mais sustentável? Hoje a nossa discussão vai ser sobre como alimentar o mundo cuidando do meio ambiente. E quem conversa com a gente é a microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Planeta Campo Entrevista está no ar, né? Hoje conversando com Natália Pasternak, como nós já adiantamos, para falar sobre essas questões aí do agronegócio e essa polarização. Natália que está conosco pela internet hoje falando do Rio de Janeiro, né? Por uma coincidência está no Brasil, porque passa mais tempo fora do Brasil do que por aqui, né, Natália? Seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Muito obrigada, Sara. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos direto para o papo, então, né, Natália? Levando em consideração aí que o mundo vai precisar alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão da polarização entre a agricultura moderna e a orgânica e o quanto que essa polarização atrapalha esse caminho que a gente tem para alimentar tanta gente. Atrapalha tanto quanto polarização política para pensar em soluções para problemas reais, Sara. Então, a gente tem um problema real, a gente tem aí 10 bilhões de pessoas para alimentar, e a gente tem um planeta que precisa ser preservado. Então, o que a gente realmente precisa? Desenvolver boas práticas de agricultura sustentável. A gente não pode, nem por um lado, ter uma agricultura extremamente predatória, que não se preocupa com os recursos do planeta, que são obviamente limitados, nem por outro lado, acreditar ideologicamente que a gente vai conseguir alimentar 10 bilhões de pessoas com uma agricultura de nicho, de um mercado pequeno, reduzido, que não tem a produção necessária para alimentar esses 10 bilhões. Então, ou a gente acaba com essa polarização que é muito mais política e ideológica do que prática, ou a gente não vai conseguir desenvolver boas práticas de agricultura sustentável. É verdade, né, Natália? Porque a gente vê muita gente com esse discurso ideológico, né, falando da agricultura orgânica, que, claro, é muito positiva, mas, assim, a gente ainda vive num mundo que tem gente passando fome, né? A gente vive uma insegurança alimentar muito grande, então precisa se entender, né, o quanto que essa agricultura aí de larga escala ela é necessária, né? Ela é necessária, mas ela pode e deve ser melhorada. E eu acho que aí é que está a barreira. Por um lado, a ideologia que fala que a agricultura orgânica vai salvar o mundo, não tem como. Por outro lado, uma agricultura moderna que poderia se melhorar com práticas mais sustentáveis, mas não tem interesse também por motivos ideológicos e econômicos. Agora, Natália, o Brasil aí da década de 70 para cá, ele passou de uma situação de ser um grande importador de alimentos para ser um grande exportador, né, fornecedor de alimentos para o mundo. Nesse contexto, quanto que você acha que a gente já vem conseguindo acertar? Eu acho que a gente tem erros e acertos. A gente teve pouco cuidado com a sustentabilidade, então a gente pratica hoje no Brasil ainda uma agricultura de larga escala que é predatória. A agricultura já é uma atividade predatória, não tem como não ser, mas
isso pode ser reduzido com práticas mais sustentáveis. Por outro lado, a gente investiu em desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis em empresas como a Embrapa, por exemplo, mas a gente ainda encontra barreiras ideológicas. É absurdo a gente pensar que a gente desenvolveu na Embrapa, uma empresa nacional, com pesquisa nacional, um feijão transgênico que usa 10 vezes menos inseticida do que o feijão convencional, e a gente encontrar barreiras para colocar esse feijão no mercado. Então, encontrar práticas mais sustentáveis, como usar biotecnologia para diminuir o uso de pesticidas, é o ideal. E essa é uma prática sustentável, uma prática que pode e deve ser aplicada na larga escala. É esse equilíbrio que a gente precisa encontrar. E para isso, muita pesquisa também, e como você disse, né? Que bom que existe a Embrapa. Com certeza, e a Embrapa tem feito um trabalho muito bom em pesquisar biotecnologia para práticas sustentáveis. Natália, agora olhando um pouquinho para fora, né, cenário internacional. Recentemente, aí, o presidente do Sri Lanka ele se comprometeu a tornar a agricultura do país 100% orgânica em 10 anos. E depois, esse prazo ele foi encurtado e o uso de fertilizantes químicos por lá acabou sendo proibido. Essa ação, né, como você sabe, ela levou o país a importar produtos que antes eram autossuficientes. O que a gente tem a aprender aí com o Sri Lanka, né, olhando por toda essa situação que eles estão passando por lá? Olha, o grande aprendizado, Sara, é que a gente não consegue melhorar práticas de agricultura com canetada e principalmente com canetada ideológica. Precisa de preparo, precisa de planejamento. Não é do dia para a noite que você vai proibir o uso de fertilizantes químicos que os agricultores do país estavam acostumados a usar e nunca foram treinados para fazer outro tipo de recuperação do solo. Então, nunca teve um treino para usar fertilizantes orgânicos, não sintéticos, fazer rotação de cultura, utilizar outras práticas que seriam até interessantes, mas que requerem tempo, treinamento, informação adequada. Não é de repente com proibição, e principalmente proibição assim por canetada e de repente, que você vai conseguir mudar e implementar boas práticas de agricultura. Outra coisa que é importante é a questão da ideologia. 100% orgânico, por quê? Não seria melhor ser 100% sustentável, utilizando boas técnicas de todos os espectros, de todos os da agricultura moderna e da agricultura orgânica, por exemplo, combinando subsídios para rotação de culturas em vez de fertilizantes químicos, mas também colocando biotecnologia e cultivo de transgênicos que podem diminuir o uso de pesticidas. Então, combinar o que tem de melhor nas práticas de agricultura e não pegar um espectro ideológico e falar nós vamos fazer 100% assim porque vai dar certo, porque a gente acredita e porque tem um mercado de nicho para isso. E que volta para o ponto inicial, né, da nossa conversa, da questão da polarização e do radicalismo também, né? Exatamente. E no caso do Sri Lanka, a gente tem que colocar num contexto que o país já vinha passando por uma crise econômica muito forte, uma crise política também, então não foi só a crise na agricultura, e que, inclusive, essa canetada de 100% orgânico, de repente vamos banir os fertilizantes químicos, tem uma pegada de greenwashing também, de que realmente eles não tinham mais dinheiro para comprar os fertilizantes químicos e aproveitaram um esquema ideológico para tentar cortar esse gasto, em vez de pensar em agricultura mais sustentável, em fomentar outras práticas e aproveitar para realmente fazer um projeto de recuperação do solo. É verdade. Agora, Natália, voltando para o cenário nacional, você como estudiosa, né, desse tema, se você pudesse dar um conselho hoje para os produtores brasileiros, qual que seria? Os produtores brasileiros precisam realmente abraçar a ideia de uma agricultura sustentável. Não pode ser essa agricultura predatória de larga escala que a gente tem visto. Então, a conversa precisa acontecer
com os pesquisadores que têm desenvolvido boas práticas de agricultura. Não se pode ter a ideologia, a polarização, nem para um lado nem para o outro. Então, a conversa com o agricultor familiar, com o agricultor orgânico, fazer planejamento disso, os governos precisam se envolver. Então, é preciso ter, sim, um incentivo para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, mas faz sentido proibir o agricultor familiar de usar um produto só porque é sintético ou só porque é transgênico? Não seria melhor analisar esses produtos para ver realmente qual o impacto ambiental e na saúde que eles têm? O que define o impacto é o uso correto, a quantidade do produto, não a origem, se é sintético, se é orgânico, se é transgênico. Não é a origem do produto que vai definir o impacto que ele tem no ambiente. Então, a gente precisa realmente se livrar desses vieses ideológicos e avaliar o que realmente importa, que é qual é o impacto desse tipo de agricultura na saúde, no meio ambiente, na sustentabilidade do planeta e na produção que a gente precisa para alimentar tanta gente. Agora o Planeta Campo Entrevista faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a Natália Pasternak, trazendo os nossos 2 quadros, a nuvem de tags e também o Planeta em 2032. É rapidinho, não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com a microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Ela que esteve em evidência, especialmente durante o período de pandemia de Covid-19, aí dando várias entrevistas para a imprensa nacional e também internacional. E agora a gente abre espaço para a pergunta externa, Planeta Campo Entrevista traz esse espaço e sempre que quiserem mandar perguntas aqui para a gente conta com essa participação também. Hoje, essa pergunta vem da Andréa Azevedo, que é diretora do Fundo JBS, e ela mandou um vídeo perguntando aí para a Natália Pasternak em relação a esse assunto que a gente está conversando, sobre as questões ambientais, agricultura em larga escala e também sobre as questões da agricultura orgânica. A gente vai acompanhar agora esse vídeo. Natália, a gente sabe que uma das consequências das mudanças climáticas no Brasil vai ser afetar o regime de chuvas. Esse regime de chuvas na região centro-sul, ele vai mudar e vai afetar a produção de grãos. Produção de toda a agropecuária brasileira, principalmente a produção de grãos, a agricultura em geral. Um dos motivos no Brasil de afetar esse regime de chuvas é o desmatamento da Amazônia, que também contribui com as mudanças climáticas. E a gente vê que esse tema do desmatamento e das mudanças climáticas ainda é muito polarizado dentro do próprio setor. E isso muitas vezes dificulta para que ações mais assertivas para combater esse problema ou de adaptação para prevenir que o problema se agudize, porque ele já acontece, ficam soltos dentro dessa polarização política. Então, cria-se uma armadilha. A minha pergunta é como é que a gente sai dessa armadilha? Sendo que 98% das pesquisas apontam para essa tendência, para o perigo que as mudanças climáticas vão ter dentro do setor e também na própria floresta, A floresta vai secar mais, esse ambiente vai mudar. Então, eu queria entender o que você acha, como que a gente sai, de fato, dessa armadilha. Andréa, muito obrigada pela sua pergunta e aí eu passo a bola para você, Natália. O que você diria para a Andréa em relação a esse questionamento dela? A gente precisa levar a mudança climática a sério nesse país. Então, esse é o primeiro passo. E, a partir do momento em que ela for levada a sério, espero que pelos próximos governos, a gente precisa realmente entrar nos acordos de clima internacionais e começar a desenvolver ações para mitigar o aquecimento global. O Brasil é um país que tem uma agropecuária extensiva, que tem uma criação animal extensiva e tudo isso contribui para o aquecimento global. Então, começar a pensar e investir em biotecnologia para produção de carne sintética, alternativa
alternativas ao consumo de carne. Isso vai ser uma realidade, não tem como escapar disso. E isso, para o Brasil, é uma mudança cultural muito forte. O brasileiro é um povo que consome muita carne. E a gente vai precisar mudar essa cultura, investir em biotecnologia que permita diminuir a criação animal, porque isso vai impactar diretamente nas mudanças climáticas. Então, é uma mudança cultural que precisa acontecer e que só vai acontecer com subsídio governamental e com incentivo governamental. É algo que a gente precisa do apoio dos agricultores, desde o grande agricultor até o agricultor familiar, para pressionar os seus governos locais e o governo federal para que a gente consiga realmente desenvolver essas práticas mais sustentáveis e investir mais em biotecnologia. Natália, agora a gente está de volta com 2 quadros aqui do programa e um deles é a nossa nuvem de tags. Você escolhe uma dessas palavras aí, um desses termos e me fala qual que é a razão dessa escolha. Beleza, já escolhi aqui o meu, que é sustentabilidade. E a razão, Sara, é exatamente o que a gente estava conversando. Sustentabilidade é algo que deve ser feito de forma racional, sem polarização, baseado em evidências científicas do que a gente sabe que funciona, e não do que a gente gosta mais, tem uma ligação emocional mais forte, ou tem um histórico, ou tem uma cultura. E todas essas coisas são extremamente importantes. A cultura, a ligação emocional, a história de família, tudo isso precisa ser levado em conta. Mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que usar práticas que funcionam, que foram testadas, que a gente sabe que tem a maior probabilidade de dar o melhor resultado, conseguindo a produção de alimentos necessária com uma sustentabilidade do uso dos recursos do planeta, que são recursos limitados e que a gente tem que usar de forma racional. Então, sustentabilidade fica aí como a minha escolha e eu espero que a gente tenha o bom senso e a racionalidade de explorar esse tema. Natália, antes de encerrar muito rapidamente, que eu sei que seu tempo é bem curto, como que você imagina, o que é que você espera do planeta daqui 10 anos, em 2032? Ui, pergunta que requer uma certa dose de otimismo, Sara. Eu tento olhar com otimismo os avanços da biotecnologia, que eu acho que, se tiverem os incentivos necessários, vão conseguir fornecer para a gente ferramentas para tornar o planeta mais sustentável. A gente conversava antes sobre diminuir a criação animal, por exemplo. A biotecnologia pode trazer ferramentas para que a gente faça isso, com os avanços na ciência da carne sintética, de carnes do tipo Impossible Burger, que parecem carne, mas na verdade são de origem de proteína vegetal, mas com a ajuda da biotecnologia, para que realmente tenha o aspecto e o prazer da carne, porque as pessoas gostam de comer carne e não querem abrir mão disso. Então, acho que a biotecnologia tem avançado muito em tornar esse tipo de criação animal de mentira possível, e que a gente então vai poder aos poucos se livrar da criação animal extensiva. Eu acho que tem 2 bônus aí: o primeiro realmente de proteger o planeta, e o segundo da gente ter um consumo de carne mais humanitário, sem a necessidade de realmente criar os animais para matar. Então vamos ver se no futuro, com biotecnologia, a gente consegue fazer isso. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pela sua disponibilidade em participar do Planeta Campo Entrevista, viu? Foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, Sara. Muito obrigada pelo convite e desejo aí um bom programa para todos. Maravilha. E a gente também agradece a sua companhia, que esteve aqui conosco em mais um programa, em mais um Planeta Campo Entrevista, esse programa semanal de entrevista com questões ligadas à sustentabilidade. E eu te espero também sempre de segunda a sexta-feira ao vivo aqui na tela do Canal Rural ao meio-dia. E lembrando que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube e depois pode acompanhar as entrevistas que a gente faz por aqui no nosso canal do YouTube do Planeta Campo. Espero por você então de segunda a sexta no Planeta Campo ao meio-dia ao vivo. Não esquece, hein? Até mais!